paz, querido. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado. É uma bênção, um prazer poder receber você aqui. É uma bênção poder estar de volta, estar com os irmãos. É realmente uma graça, uma bênção do Senhor para a nossa vida. Hoje a gente está começando mais uma série. Nós vamos meditar sobre esse tema durante esse mês, os próximos domingos. São 3 domingos que, na verdade, nós vamos trabalhar esse tema, a felicidade, a recompensa para a alma. E nós vamos meditar sobre as bem-aventuranças e trabalhar aquilo que a palavra do Senhor está nos trazendo ali. Então, sem nos alongarmos, eu queria ler com você a primeira bem-aventurança e nós já começarmos a meditar aqui. Eu quero ler com você o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus e então, mais uma vez, orarmos, nos colocar diante do Senhor, para que Ele possa conduzir aqui o nosso coração, nossa mente, o nosso espírito, ao que a palavra de Deus quer nos conduzir aqui. Diz assim então a palavra do Senhor: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos aqui ao Senhor, o Senhor nos ajude aqui no entendimento da Tua palavra, que o Senhor conduza o nosso coração aqui, que não haja em nós nenhuma resistência, Senhor, ao que o Teu Espírito nos falar aqui essa manhã. Ajude-nos, em nome de Jesus, a nos submetermos aqui à Tua voz, à Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema que a gente quer trabalhar esse mês aqui, pensando na felicidade, parte do pressuposto que todos os seres humanos buscam essa felicidade. Que tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve na nossa vida, é na espera ou na expectativa de encontrar a felicidade. Então, muitas vezes, quando nós estamos buscando algumas conquistas da nossa vida, sejam elas legítimas ou, se avaliarmos um pouco mais, aquelas que nem tão legítimas são assim, no fim de tudo nós estamos buscando ou buscamos determinadas coisas, porque nós acreditamos que aquilo ali é que vai nos fazer mais felizes. Partindo então do pressuposto de todos nós, que não há nenhum ser humano que não queira ser feliz, não há nenhum ser humano que não queira encontrar a felicidade ou viver de forma feliz, plena. A gente quer pensar aqui exatamente nesse Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, como o caminho que Jesus coloca para todos nós seres humanos e como o único caminho que Jesus coloca para que nós possamos alcançar essa plenitude, essa felicidade que muitas vezes nós, não percebendo, estamos buscando essa felicidade, infelizmente, de forma que só encontramos infelicidade. Jesus nos apresenta o Sermão do Monte e inicia com as bem-aventuranças, para que eu e você possamos, de fato, trilhar esse caminho de felicidade na nossa vida, da forma correta, para que a gente possa alcançar isso. Então, quando a gente busca essa felicidade nos métodos, vamos dizer assim, nos caminhos que nós acreditamos, bem entendemos e até aprendemos de alguma forma equivocada, o que nós vamos escolher é a simples infelicidade, muitas vezes tragédia, muitas vezes morte, mas certamente no caminho equivocado que nós construímos, certamente o fim disso é a condenação
porque essa busca por uma felicidade galgada ou pautada nos pressupostos humanos que eu e você temos no nosso coração, nas perspectivas que nós já vamos construindo da nossa vida, são caminhos de morte, porque eles estão enganados ou ludibriados pelo caráter que é próprio do pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós trilhamos caminhos que nós vamos construindo a priori, pela experiência, pela vida que nós vamos tendo, pelas más experiências que nós temos na vida e vamos extraindo conceito dessas coisas, o que nós vamos encontrar é simplesmente a recompensa, o salário do pecado, que a Bíblia já nos traz de forma muito simples e clara: é a morte. Então, nós vamos meditar durante esses 3 domingos em 3 das bem-aventuranças, mas nós precisamos aqui fazer algumas afirmações a respeito dessas bem-aventuranças como um todo. Nós precisamos considerar aqui algumas coisas, porque às vezes elas são um pouco mal entendidas no que diz respeito às 9 bem-aventuranças que são a abertura desse sermão do monte que Jesus faz, e que ele ainda terá muitos outros textos aqui desenvolvendo esse sermão. Queria pensar aqui em primeiro lugar sobre as bem-aventuranças, que o pressuposto bíblico, quando Jesus está nos trazendo, desenvolvendo aqui essa teologia, essa doutrina nas bem-aventuranças, é que todo discípulo de Jesus é assim. As bem-aventuranças não tratam de pessoas especiais. As bem-aventuranças não tratam de algumas pessoas que são selecionadas para viverem uma vida diferente dos demais discípulos de Jesus, e por isso elas são até tidas como grandes gurus, grandes líderes espirituais. O pressuposto de todo o sermão do monte, daquilo que Jesus está trazendo aos discípulos, é que todos os discípulos passam a ter essas características que as bem-aventuranças trazem. Nós não estamos tratando ainda das características, mas tratando do aspecto geral aqui das bem-aventuranças. Segundo lugar, é que todo discípulo tem que manifestar todas as qualidades. É como o fruto do Espírito. Então, não existe no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, aqueles que são humildes de espírito, outros que são mansos, outros que possam de repente gostar da pobreza, outros que isso forma então uma unidade no que diz respeito quando o corpo se junta. Não, essas características são marcas integrantes do discípulo de Jesus, porque elas têm como pressuposto sempre a outra. Então, quando Jesus abre as bem-aventuranças, abre o sermão do monte, com a humildade sendo o carro-chefe disso, é porque o humilde de espírito vai desenvolver todas as outras características. Não é possível você ser pacificador quando você não tem a natureza, a sua natureza transformada pelo Espírito de Deus, levando você à humildade de espírito. Então, toda bem-aventurança está conectada, amarrada uma à outra. Então nós precisamos manifestar a todas. É impossível manifestar uma, mas não ter outra e esperar que outro irmão de repente possa desenvolver. Em terceiro lugar, nenhuma das qualidades das bem-aventuranças nos são naturais. Jesus não está tratando aqui sobre fruto de educação, como alguém que pode ter tido uma educação mais rígida, uma educação mais polida, uma educação mais severa no que diz respeito às questões das relações humanas. De repente essa pessoa pode ser aquela pessoa que você olha e diz assim: mas que pessoa humilde, que pessoa pacificadora, só faltava ser crente, só faltava seguir Jesus. Ela tem tantas qualidades
que são cristãs. Observe, isso é um equívoco profundo, porque a humildade que Jesus está trabalhando aqui, a mansidão que Jesus trabalha aqui, a sede e a fome de justiça que Jesus trabalha aqui, não são características fruto de um produto social, não são características fruto de uma educação, não são características que alguém pode desenvolver, porque naturalmente eu e você gostamos de uma disputa, naturalmente eu e você queremos ser beneficiados com todas as ações que nós produzimos, ainda que sob o argumento de fazer justiça. A justiça está sempre pressupondo de que nós também seremos beneficiados com ela. Então, as características que Jesus nos aponta aqui no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, não são características que são próprias da nossa natureza. Pelo contrário, Jesus está deixando separado aqui, de forma clara, aquele que está vivendo ou que vive debaixo da natureza humana, sob o serviço ainda da sua própria natureza, e aqueles que debaixo da natureza agora, da pregação do Evangelho, da transformação do Espírito, passam a desenvolver, como fruto do Espírito, da ação do Espírito de Deus, todas essas características. Então eu queria pensar aqui, como o tema de hoje, dentro dessa felicidade como recompensa para a nossa vida, para a nossa alma, eu queria pensar que a felicidade no próprio nada é que Jesus está trabalhando aqui, revelando aqui para mim e para você, iniciando as bem-aventuranças com a humildade como essa característica que eu e você precisamos ter, que o ser humano precisa buscar para poder encontrar então o reino dos céus, para encontrar essa plenitude, para encontrar essa bem-aventurança, para encontrar essa felicidade que eu e você sempre estamos correndo atrás, mas que muitas vezes, da maneira errada, colhendo a infelicidade, colhendo as tragédias, colhendo a condenação final. Eu quero pensar então, se Jesus inicia aqui com o bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero voltar um pouco com você, porque nós estamos iniciando aqui o capítulo 5. Se você voltar os seus olhos, a página de sua Bíblia, para o capítulo 4, você vai observar Mateus relatando para nós que Jesus foi viver em Cafarnaum. Jesus tinha acabado de ser levado ao deserto. Jesus tinha sido levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito de Deus, levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Então observe que após essa tentação, os anjos do Senhor servem a Jesus Cristo e o ministério de Jesus passa a iniciar-se. Jesus está agora indo viver em Cafarnaum, e o texto de Mateus 4, versículo 14 diz, ele foi morar em Cafarnaum, no versículo 14 então diz, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Observe, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Veja então o que é que acontece. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Veja, a profecia de Isaías nos revela que neste momento o que está acontecendo quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, é servido pelos seus anjos e agora o seu ministério será iniciado. O que acontece é que há uma luz agora raiando sobre a terra das sombras da morte. O povo que estava vivendo em trevas, o início do ministério de Jesus é o raiar, é a luz brilhando dos céus, abrindo as nuvens, e sobre essas nuvens surgindo a luz da salvação para toda a humanidade. O que Isaías profetiza é exatamente este momento agora do início do ministério de Jesus. O início desse ministério é
a salvação brilhando agora para toda a humanidade. E então ele diz: daí em diante, exatamente nesse momento, Jesus começou a pregar. Observe, a palavra de Deus está nos dizendo que a pregação de Jesus, e às vezes nós não lembramos que Jesus pregava, a palavra de Deus nos diz que a pregação de Jesus se iniciou neste momento. Qual é a pregação que se inicia? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E a palavra grega para próximo aqui é presente, chegado. E quando você observa os textos correlatos dos outros evangelhos, você encontra exatamente o reino dos céus é chegado. Às vezes quando lemos, parece que o reino dos céus está para vir, ele está próximo, está se aproximando, mas bem-vinda, confundi agora, deu um pan agora aqui, quando eu olhei ali, tinham duas iguais. Me perdoe. Ai. Onde eu estava mesmo? Arrependam-se. Aproveitava tomar água, viu? Então observe onde eu quero chegar com você. O ministério de Jesus, o sermão de Jesus, é exatamente essa luz brilhando, ok? Ele inicia o seu ministério com a pregação da palavra, e a pregação dele está em instar para mim e para você de que nós nos arrependamos. Eu acho isso maravilhoso, porque o ministério de Jesus não se inicia com uma pregação e assim: olá meu povo, o amor chegou entre vós, amem-me. Não, é arrependam-se. Porque nós vivemos em uma época que parece que nós estamos acreditando em um Jesus que se aproxima de nós com uma cara de pobre coitado, muitas vezes, clamando para que você o ame desesperadamente. Querido, se Jesus encontrasse com você em uma esquina, se você o olhar face a face, a mensagem que você vai receber é: arrependa-se. E eu queria pensar então, que se esse sermão do monte é esse raiar da luz do ministério de Jesus, a primeira bem-aventurança é o raiar da luz do sermão do monte. O sermão é a abertura para o ministério de Jesus, e a abertura deste sermão é essa primeira bem-aventurança. Não há como entendermos todo o sermão que abre o ministério de Jesus se não entendermos essa primeira bem-aventurança. É a chave que gira para o entendimento de toda ela. O que esse verso então que nós lemos indica é que eu e você precisamos de um esvaziamento. E é interessante perceber que os dois primeiros versículos que vamos trabalhar aqui na série trabalham e nos chamam a esse esvaziamento do nosso próprio ser, enquanto que o restante agora vai caminhando para um enchimento, para uma plenitude. Porque o que Jesus trabalha aqui no Sermão do Monte nada mais é do que as duas facetas de todo o Evangelho, da mensagem do Evangelho como um todo. O que eu e você temos nesse primeiro verso das bem-aventuranças é exatamente a mensagem do Evangelho que nos chama ao arrependimento, que derruba o ser humano, que esvazia o ser humano, que destrói o ser humano, destrói a nós como indivíduos. A mensagem do Evangelho é uma verdadeira pancada na autossuficiência humana. A mensagem do Evangelho tem essa primeira faceta, mas a segunda é de que ele então nos regenera, ele nos acolhe, ele nos restaura, ele edifica-nos de novo, ele reconstrói o nosso ser. E então todo sentido há, porque quando nós olhamos mais para frente do versículo 17,
do capítulo 5 ainda, esse mesmo capítulo das bem-aventuranças, Jesus deixa claro o nível que é exigido nas leis do Senhor para que eu e você possamos viver. Então ele diz no versículo 17 que não veio abolir a lei, ele não veio desfazer o que já tinha sido feito. Vocês ouviram o que a lei dizia, eu porém vos digo. E então ele eleva o nível que já estava posto. A lei dizia: se você adulterar, você receberá então a punição. O que Jesus então faz? Elevando o nível, ele diz: se você sequer olhar com intenção impura, já adulterou. Observe, o nível em Cristo Jesus está sendo elevado, porque quando a luz do Evangelho raia sobre a nossa vida, ilumina a nossa vida, o que primeiro o Evangelho faz é exatamente mostrar a nossa incapacidade, revelar para nós o quanto nós somos nada, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos podres. Diante de quem? Diante de outro ser humano qualquer? Diante dos outros irmãos? Não, diante do Santo, diante de Cristo Jesus, diante de Deus Pai, eu e você, o que primeiro nos é revelado é toda a nossa incapacidade. Observe o que é dito sobre Jesus, ainda menino, no colo de Maria, por Simeão, em Lucas capítulo 2, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar, leia bem forte comigo, e o soerguimento de muitos em Israel. Esse é o ministério de Jesus. Isso é o que o Evangelho faz com a gente. Essa primeira bem-aventurança está trazendo para nós toda essa verdade. Ele nos humilha, depois ele nos ergue. O Evangelho primeiro condena o pecador, que é um equívoco que muitas vezes nós cometemos. Às vezes nós dizemos frases de efeito que foram construídas e chegaram para nós, e nós não pensamos muito bem, como se Jesus, Deus, condenasse o pecado, mas amasse o pecador. Querido, a palavra de Deus deixa claro que é o pecador que é condenado pelo seu pecado. Jesus não condena o pecado e joga o pecado no inferno e o pecador fica impune. Não. A condenação, o salário do pecado é a morte para quem? Para o pecador. O salário do pecado não é a morte para o pecado, é a morte para o pecador. Deus não ama pecador, Deus ama aqueles que Ele redimiu. Deus ama o reino dos céus, é para aqueles que se humilham diante da revelação do Evangelho, do chamado de Jesus, dizendo: arrependa-se, porque se não houver o arrependimento, não há então a absorção, não há então a graça nos acolhendo, não há então o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus diz: se confessar os vossos pecados, Ele será fiel e justo para vos perdoar os pecados. Então observe, queria pontuar aqui, ainda dentro desse texto: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não se esqueça, o Evangelho que chama ao arrependimento aponta claramente do que nós devemos se arrepender. Então observe como que a sequência do texto em Mateus, ela é tão clara e lógica. Jesus inicia o seu sermão chamando, a sua pregação, chamando os homens ao arrependimento. Então, capítulo 5, ele sobe ao monte, os discípulos se aproximam dele, ele se senta e conversa com os seus discípulos, e o texto diz, ele fala aos seus discípulos, ok? Bem-aventurado os humildes de espírito.
Sabe por quê? Porque a pregação que vai vir por aí vai ser pauleira. Porque a pregação da palavra de Deus não deixa ninguém impune. A pregação da palavra de Deus não deixa passar desapercebido a ninguém e a nenhum dos nossos atos. Diante dos seus olhos, todos os nossos pecados, todo o nosso ser estão muito bem expostos, e a palavra de Deus ainda diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Esse evangelho que aponta claramente, que nos chama ao arrependimento, aponta claramente do que você deve se arrepender. Nenhum dos nossos pecados passam despercebidos de seus olhos santos. Bem-aventurados os humildes. Qualquer resquício, querido, que eu e você possamos ter de rejeição a essa mensagem do evangelho, de rejeição à análise que o próprio Senhor faz da nossa vida e do nosso ser, não vai levar você a uma felicidade, não levará você a um caminho pleno, mas de perdição, de tristeza e de morte. E não são poucos aqueles que passam a vida tentando fazer os seus próprios caminhos, buscando a felicidade, e ao fim da vida estão se deparando com a doença do século, com a depressão profunda, porque não conseguem simplesmente compreender o sentido de tudo isso e por que essa felicidade lhe fugiu. Há um caminho só. O coração precisa se humilhar. Em segundo, eu queria pensar que a realidade do reino dos céus é que é a fonte para essa plenitude. Então o texto faz exatamente essa construção. Bem-aventurados, plenos são os humildes. Por quê? Porque o reino dos céus é deles. Eles vão poder viver essa experiência. Observe que na prática é simplesmente aquele coração que não se submete ao que o evangelho apresenta sobre si mesmo, a análise, ao critério do Senhor sobre sua própria vida. Não se submeter a isso, querido, é simplesmente vivermos uma vida pesada, vivemos uma vida de fardo, vivemos uma vida que nos conduz a cada vez mais tristeza, sim, e muitas vezes estamos buscando a recompensa para a nossa vida nas coisas, nas conquistas, mas o coração continua tão pesado, simplesmente porque nós não conseguimos reconhecer como somos nada, como somos pó, como somos pecador, e exatamente o pecador que o evangelho apresenta. E não conseguimos compreender que fazendo esse caminho, que é um caminho que provavelmente a mente humana, ou a sua mente possa ouvir isso e não perceber coerência. Parece um paradoxo, mas é exatamente na humildade que se apresenta diante desse evangelho, que revela a sua natureza. É receber isso que faz com que eu e você possamos ser felizes. No nosso nada, nós vamos encontrar o reino dos céus. É olhar para o nada que eu e você somos, olhar para o nada que temos, nos percebendo diante de Deus, que eu e você podemos participar da realidade do reino dos céus. Então eu quero pensar aqui na prática com você. Primeiro eu quero sugerir a você, indicar a você, que não encare como má a ação de Deus em te humilhar. Não encare como má quando Deus estiver te humilhando. Você será bem-aventurado se receber a humilhação. Porque Deus vai estar se revelando a você.
não há nada no mundo que possa humilhar o nosso coração. Não há pessoas que possam nos humilhar com tamanha profundidade quanto o próprio Deus se revelando a nós em Cristo Jesus e na sua palavra. Receba de bom grado quando a palavra de Deus estiver te humilhando, querido, porque isso é Deus se revelando a você. É o Senhor dando atenção a você. Ele só faz isso com aquele que Ele redime pelo seu Espírito. E por isso Jesus diz: bem-aventurados os humildes. É dessa humilhação na alma que Ele está tratando. Segundo lugar, não se perturbe tentando encontrar-se como caminho para a sua felicidade. Há muitas pessoas falando por aí, dando palestras, e existem pessoas tentando se encontrar, acreditando que se ela se encontrar, ela será mais plena, ela será mais feliz, como se possível fosse que você não estivesse no lugar onde você está, como se possível fosse que você estivesse em algum outro lugar, e hoje você veio aqui tentando encontrar você. Olha, você não vai conseguir isso. Esse caminho que busca uma felicidade, tentando encontrar a você mesmo, fora de você, deixa eu dar um recado a você, você está bem aí. Que grande notícia é essa? Você não está em outro lugar. E esse é exatamente o nosso grande problema. Porque nós tentamos nos encontrar, porque na verdade nós não aceitamos aquilo que de fato somos. A revelação do Evangelho dizendo para mim e para você como nós realmente somos, como um espelho que revela a nossa face nitidamente, faz com que a gente tente não aceitar aquilo, então nós vamos tentar buscar alguma outra pessoa. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não vai ter fim isso. E quando morde, sente a dor. Olha, sou eu mesmo. Pensei que era outra pessoa. O caminho, querido, é a pessoa de Cristo Jesus. É essa pessoa que você tem que encontrar. Esse sim está fora. Esse não é você, mas ele é o caminho para que eu e você possamos encontrar toda a nossa plenitude. Jesus é o próprio reino de Deus que eu e você podemos viver. E por isso ele diz: o reino dos céus é chegado. Isso é uma revelação dele mesmo. A vida eterna, em João diz, é conhecer a quê? A Cristo. É conhecer a Deus e ao seu Filho que Ele enviou. Isso é a vida eterna. Nós não nos reunimos ao domingo, nós não lemos a palavra de Deus, nós não oramos para se encontrar. Nós não lemos a palavra de Deus para receber favores de Deus, nós não oramos a Deus para receber suas benesses. Nós estamos buscando a isso, nos reunimos, o adoramos para encontrar a Ele. É do Senhor que eu e você precisamos, é encontrar-se com Ele, é uma experiência genuína com Ele. Mas essa experiência só se dá àqueles que se curvam diante da revelação do seu Evangelho, da sua palavra, que nos diz exatamente quem somos. Bem-aventurados os humildes, porque o reino dos céus é desse. Eles encontram. E às vezes nós estamos buscando algum reino, alguma questão de uma realidade extra a gente mesmo, quando o reino dos céus não está aqui ou acolá, mas está dentro em vós. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os humildes. Em terceiro e último lugar, querido, eu quero chamar você então para que você possa encontrar esse caminho de humildade, para que você não se desvie do caminho da humildade. Eu quero chamar você a olhar para Jesus.
mas não uma vez só. Volte a olhar para Jesus e continue a olhar para Jesus. A minha vida e a sua vida se resumem a olhar para Jesus, a voltar a olhar para Jesus e continuar olhando para Jesus todos os dias, porque todos os dias são suficientes para que o meu e o seu coração voltem a querer buscar a arrogância, a autossuficiência, e o que nós encontramos é a infelicidade. Todos os dias, se olhar para Jesus, o que nós vamos poder dizer a Ele é: Senhor, aumenta-nos a fé. Se vermos as suas obras, o que vamos poder dizer a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. É bater no peito e dizer: eu não te mereço. Essa é a postura contínua que eu e você precisamos ter. Não se engane, essa não é a postura para aquele que está vivendo o pecado longe de Jesus, para se aproximar a Jesus. Essa é a postura contínua do discípulo de Jesus. Humildade no seu coração, para que dia após dia perceba, entenda e creia. Caminho com Ele, estou com Ele, permaneço com Ele, porque Ele é suficiente. Caminho com Ele, permaneço com Ele, estou com Ele todos os dias, porque Ele é gracioso, porque Ele tem misericórdia. Por isso eu permaneço, não pelas minhas obras, não pela caminhada que eu construo, mas porque Ele é gracioso. Bem-aventurados os humildes de espírito. E eu quero finalizar com o texto do Martin Lloyd Jones, que escreve como um poema, falando sobre as bem-aventuranças. E como uma oração ele diz, e talvez assim, e então você poderá dizer para o Senhor: nada trago em minha mão, só na tua cruz me agarro. Vazio, desamparado, nu e vil, entretanto Ele é todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta em Ti eu encontro. Ó Cordeiro de Deus, venho a Ti. Que hoje, querido, essa bem-aventurança alcance seu coração, para que eu e você entendamos claramente: não temos nada, e só podemos chegar a Ele crendo que Ele é que tem tudo, e nesse nada eu e você encontrarmos tudo o que de fato precisamos, que é Ele. Ó Cordeiro de Deus, venho a Ti. Feche seus olhos.